E hoje, então, vamos dar início aí a nossa série do Mês da Família, né? Como vocês sabem, agora, daqui para frente, todas as células, nós vamos falar de família nesse mês. Nós vamos falar de família com os adolescentes, né? Tenho certeza que o Shape também tá nessa linha aí. Nós vamos trabalhar a família. As nossas crianças serão ministradas sobre família, porque é o mês da família. Então, nós somos uma igreja que está alinhada agora. Então, pense, toda essa igreja unida, em todas as áreas dessa igreja, ministrando as famílias, falando de família, orando por família. Me diga se não vai ter um boom, se não vai ter um dunamis, se não vai ter uma grande explosão de bênção sobre as nossas casas. Vai ter. Quando nós estamos alinhados, né, na mesma direção, no mesmo propósito, uau, né? Há um poder na unidade. Então, você pense, todo mundo aqui orando pelas suas casas, pelas suas famílias e pelas famílias uns dos outros. Me diga se nós não teremos um novo tempo sobre as nossas casas. Teremos, né? Então, eu estou nessa expectativa. E, obviamente, que quando nós nos levantamos para orar pelas famílias, Satanás também se levanta para tentar destruir, né? Porque ele está a fim de fazer alguma coisa e ele quer destruir a minha e a sua família. E aí, nós vamos deixar ou não vamos deixar? Não vamos deixar, a gente vai se posicionar em oração, nós vamos nos posicionar jejuando, buscando ao Senhor e em nome de Jesus, trazendo toda a teoria para a prática, amém? Teoria para a prática, porque eu sei que na teoria você sabe como fazer uma família ser boa e feliz, né? Na teoria você sabe como que cuida de um filho, na teoria você sabe como ser uma boa esposa, um bom marido, na teoria tudo muito lindo, but... né? Existe um abismo entre teoria e prática, infelizmente. Né? Nós poderíamos ser mais rápidos em transformar a nossa teoria em prática, né, Vani? A gente tinha que ser mais rápido em trazer tudo aquilo que a gente sabe, aprende para a prática da vida da gente. Então, um grande desafio. Quero agradecer também todos os voluntários dessa casa, desde o Volts, pessoal ali do som, multimídia, obrigada pelo servir de vocês, intercessão, comunicação, amém? Você valoriza esse povo? Ziarte, música, que bênção, né? Chegar aqui e ver tudo arrumadinho, louva ao Senhor pela nossa casa. Amém? Então, cultos especiais, família, e o tema do mês será esse. Então, nós vamos entrar nessa série, frutificando em família. Esse vai ser o tema do nosso mês, tá bom? Então, todas as nossas ministrações aí, bem como as nossas células, vão trabalhar dentro desse entendimento, né, da importância de frutificarmos em família. Nós estamos no mês da frutificação, então, nada melhor do que a gente trabalhar esse mesmo tema dentro das nossas casas, em nome de Jesus. E então eu já declaro essa verdade sobre a sua casa e sobre a sua família. Você está entrando numa estação de frutificação no teu lar. Olha que delícia, né? A gente já falou tanto de frutificar em tantas áreas da vida da gente, agora o Senhor está trazendo algo especial. Nós vamos frutificar em família, né? E nós somos uma grande família, então nós vamos frutificar aqui também. E dentro desse... Antes de entrar no tema, deixa eu trazer para vocês, antes de falar exatamente do tema da ministração de hoje, deixa eu falar para vocês alguns dados. O censo de 2022, sobre família, que eu acho bem importante nós sair um pouquinho da bolha, né? A gente fica aqui na bolha do crente, achando que é tudo lindo e perfeito. Mas vamos falar o que está acontecendo aí fora. E às vezes não tão fora, às vezes dentro da nossa própria casa. Vamos lá. Dados estatísticas, então, do censo 2022. Então, eu vou trazer aqui para vocês 8 pontos, tá bom, desse censo. Número 1, as famílias estão cada vez menores. Então, esse é um dado já que é certo, né, algo que foi pesquisado, relatado, então é fato. Existem famílias de uma pessoa só. Olha que loucura. A pessoa mora sozinha, está ali, né? É como se ela fosse uma família de uma pessoa só. Ela se satisfaz nela mesma. Ela não sente necessidade de estar, né, de formar família. Então, lares com uma pessoa só. Número 2. A cada 4 crianças, uma apenas tem o nome do pai. Gente, isso é muito
é um número muito assustador. A cada 4 crianças, 3 não carregam o nome do pai. Outro dado, 55%, muito alto, 55% dos jovens não querem se casar. 50% dos jovens não querem ter filhos. Outro ponto, trazendo para você. 6 a cada 100 jovens, apenas 6 a cada 100 querem se guardar ou conseguem se guardar para o casamento. Né? Falando a respeito de virgindade. 6 de 100. Assustador. 1 em cada 2 ou 3 casamentos termina em divórcio. Então, mais de 50%, né, se a gente for pensar, termina em divórcio. Então, dentro desse divórcio, a gente tem anotado aqui, em 2022 foram 421 mil divórcios. E em 2023, 440 mil divórcios. Né? Aumentou o número de divórcios, diminuiu o tempo que as pessoas ficam casadas. Então, os casamentos não estão durando nem 5 anos. Esse número de divórcios tem acontecido na maior parte antes dos 5 anos de casado. E os últimos 2 pontos também de aumento é violência contra a mulher e também violência contra vulneráveis. Tá? Então, Satanás está querendo destruir a família. É fato. Ele quer entrar, né, dentro do nosso conceito e entendimento de família e destruir, desestruturar, nos tirar do prumo daquilo que Deus criou para ser família. Né? Mas apesar, é notícia boa, né? Apesar de todos esses intentos das trevas para destruir a família, o Senhor continua querendo abençoar a família. O Senhor não retirou as promessas que Ele tem sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Deus continua sendo Deus, né? Em Gênesis 12:3, ele fala que ele vai abençoar todas as famílias da terra. Quando a gente olha para esse panorama, é panorama que fala? Para esse pano de fundo, né? Aí do mundo, a respeito das famílias, a gente não pode desanimar e nem entrar nessas estatísticas em nome de Jesus. Nós precisamos entender que, assim como o mundo tem se levantado para tentar destruir, Deus que escreveu aqui, vou abençoar todas as famílias da terra, continua se esforçando para que isso aconteça, continua batendo a porta, continua querendo entrar no seu lar, e Ele não retirou esse versículo da Bíblia, porque Ele continua acreditando na bênção sobre a casa, na bênção sobre a comunhão da família. Ele continua acreditando no potencial que eu e você temos de manter a nossa casa firme na rocha. Então, se Ele acredita, querida, é hora da gente começar a acreditar também. E é hora da gente começar a acreditar mais naquilo que Deus tem para a nossa família do que naquilo que o mundo quer que a nossa família se transforme. Nós precisamos escolher em quem acreditar, escolher a que voz ouvir. Nós vamos fazer parte, né, daqueles que se deixam levar pelos intentos de Satanás, que permitem com que o seu lar seja destruído, ou nós vamos fazer parte daqueles que, não, eu não vou desistir da minha casa. Eu vou abençoar os meus filhos, custe o que custar. Eu serei fiel, eu serei uma mulher leal. Eu serei, e quando eu estou falando fiel e leal, eu estou falando à luz da palavra, querida. Não estou falando à luz dos seus achismos, do seu entendimento aí. Estou falando sobre nós abrirmos a nossa mente para uma verdade bíblica a respeito do lar e a respeito da família. Né? Então, pensando nisso aqui, nós vamos entrar na ministração de hoje. Nós teremos toda essa série Frutificando em Família, nós vamos falar sobre o José. Né? José, ele viveu muitas coisas. Então, vamos para o primeiro texto? José 49. Ixi, eu ia colocar o cronômetro, não coloquei. Estão perdidos vocês. Cadê as plaquinhas, gente, fazendo favor? Vamos lá. Oi? Eu falei isso?
Oi, Jesus, desculpa. Meu Deus, estava preocupada com o cronômetro. Gênesis, meu povo. Desculpa. Gênesis 49. Nossa, ninguém falou nada. Como vocês são bonzinhos. Teve que ser um marido, né? Precisou um marido aqui falar. Oh, Jesus. Gênesis 49, 22. Vamos lá. O que fala lá, gente? Olha só, coisa linda. José, tá aí? Bora. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Né? Então, a gente tem em José um homem que viveu muitas coisas, de coisas muito boas, coisas muito ruins. Ele passou por muitas experiências. E o que fala aqui? Os seus ramos... Cadê? Os seus galhos passam por cima do muro. Isso significa o quê? Nada parou José. Não tinha muro que fizesse com que ele, que fez, né, no decorrer da história, com que ele parasse, desistisse e abandonasse os sonhos de Deus. Ele passou por um momento de tristeza, ele foi abandonado, ele viveu frustrações, ele viveu rejeição, ele viveu mentiras, ele viveu intentos contra a vida dele, mas ele também foi um filhinho caçula. Cadê os caçulas? Oh, e vocês são fofinhos. Os filhinhos caçulas são os queridinhos, né? Eu sou a caçulinha, queridinhos da mamãe. Então, ele viveu tanto coisas difíceis, rejeitado pelos irmãos, mas ele também viveu o quê? A preferência do seu pai, né? O filho querido, um filho amado. Então, ele viveu coisas boas e coisas ruins. E independente da situação, ele venceu no Senhor. Ele venceu no Senhor. Então, ramo frutífero junto à fonte, com ramos que corriam sobre o muro, né? Então, eu quero declarar que você e sua família serão assim. Ramos frutíferos junto à fonte. Quem é a fonte? E não tem circunstância e situação que vai parar. Você vai continuar e vai avançar. Então, a mensagem de hoje é a família idealizada. A família idealizada. Vamos agora para o outro texto. Continuamos em Gênesis 37, o versículo 3. Diz assim, Gênesis 37, 3. Israel amava José mais do que a todos os outros filhos. Então, tá vendo? Ele era o mais amado, filho mais amado. Quem aqui foi o mais amado da mãe e do pai? Ah, tem uns que levantou, bem feliz ali a mão. Ai, Rodrigo. Ei, Alana? Dona Nininha, vamos lá, hora da verdade. A Alana não tá aqui, não dá para fazer brincadeira, a Alana saiu. Não. A Lana saiu, depois fica chata, né? Mas sempre tem, né? Então, Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Gente, esse tema da ministração de hoje, a família idealizada, eu não sei você, mas eu desde pequena sonhava em constituir uma família. Eu sonhava. E eu sei que talvez você também, né? Principalmente as mulheres, a gente acha que sonha mais, né? Essas coisas. Eu sonhava com como seria o meu marido. Como seria, depois a gente conversa em casa. Sonhava em como seria o meu marido. Sonhava em como seriam os meus filhos. Como seria o meu casamento. E Deus me deu muito mais do que eu sonhei. Gente, mas o fato é que a gente idealiza mesmo, né? Nós sonhamos com a família, a gente romantiza a família, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda, e as propagandas da Doriana, quem lembra, né? Cadê os 30 mais aí, né? A década de 80. Né? As propagandas da Doriana. Gente, a família perfeita, linda, bem vestida, que já acordava com o cabelo arrumado, ao redor da mesa, com filhos obedientes, filhos limpos.
né? Quem tem filho à mesa, né? Lambuza. Os filhos limpos, sentados à mesa, tomando café da manhã com aquele sol que raiava e aquela música no fundo que parecia um pad, que trazia todo um clima. Gente, família perfeita. Como nós sonhamos e idealizamos a nossa casa. Aquela cozinha impecável e perfeita. Louça sem pia. Ao contrário, pia sem louça. Pia sem louça, armários brancos e aquele mármore clarinho. Quem aí tem mármore claro? A Silvinha, a cozinha da Silvinha, sempre impecável, né? Aquele mármore clarinho na mesa. Gente, nós idealizamos a família e nós romantizamos demais a família. Mas eu não estou aqui para discutir com você se nós precisamos ou não sonhar. E eu também não estou aqui para destruir o sonho que você teve de família perfeita. Mas o José, ele viveu por um tempo, eu acredito, essa perfeição de família, né? Esse texto que a gente leu fala que ele era o filho mais amado e fala, né? Era uma família grande. Ai, que bonita aquela família tão grande. E ele ainda ganhou uma túnica colorida, né? E lendo esse texto e a túnica colorida, a gente pode pensar assim, a vida dele era bem assim como essa túnica. Até certo momento. A túnica colorida pode representar a vida leve e feliz que o José teve por um tempo. Né? Aquela túnica comprida, aquela túnica cheia de cores, uma vida feliz. Mas a verdade é que em um certo momento da vida dele, a frustração chega. E a túnica colorida é roubada, é arrancada. E ele descobre isso da pior maneira possível. José descobre isso como? Sendo lançado num poço, sendo abandonado por seus irmãos, sendo deixado lá, esquecido lá, sendo vendido. E vendo os seus irmãos, a quem ele provavelmente muito respeitava, porque o irmão mais novo tem todo esse brilho no olhar com o irmão mais velho. E vendo que não era bem assim que as coisas estavam acontecendo. Ele descobre a frustração de um jeito horrível. E eu não sei na sua casa, mas na minha casa, em certo momento, eu descobri também que o meu sonho de família perfeita não existia tanto assim. Você já passou por esse momento na sua casa, querido? Se não passou, sinta lhe informar que em breve aí vai passar. Se você tem mais do que em um ano de casado, acho que a gente ainda está ali na lua de mel, né? Passou disso, a gente começa a perceber que a nossa casa não é tão perfeita assim. Que os nossos filhos não são tão perfeitos assim. Que o nosso marido, a nossa esposa, que a vida não é uma túnica colorida. A frustração, ela chega. E todo o sonho que nós idealizamos, ele começa a desmoronar. E ele começa a ir por água abaixo. E eu não quero fazer você desistir de sonhar para sua casa. Mas eu quero que você prefira a família abençoada do que a família idealizada. Porque aquilo que você... Gente, eu não sei da onde que a gente tira essas coisas, mas eu tinha um planejamento. Eu vou casar com tantos anos. Com tantos anos eu vou ter o meu primeiro filho. E aí com tantos anos eu não sei o quê. Aí com tantos anos... Não foi assim que aconteceu. Nós temos mania de querer conduzir a nossa vida e de achar que tudo vai sair exatamente como eu planejei. E em um certo momento a gente precisa parar para pensar que as coisas acontecem como eu planejei. As coisas acontecem à medida que o Senhor vai fazendo e à medida que eu vou permitindo com que Ele faça na minha casa e na minha vida. E então eu vou desfrutando e vivendo. Mas é hora da gente virar maduro o suficiente para perceber que não. A nossa casa não é o comercial da margarina. A minha família não é perfeita. Infelizmente, na busca da família perfeita, muitos casamentos se destroem.
Porque um começa a perceber no outro pontos de insatisfação que, ao invés de serem resolvidos, conversados e muitas vezes aceitos, se tornam o quê? Motivo para abandono. Motivo para desrespeito. Motivo para desistência do lar. E aí, você começa a encontrar em outras pessoas aquilo que muitas vezes você idealizou. Você vê alguém no seu trabalho, na rua, nossa, eu estou com meu marido há tantos anos, ele não faz isso, mas olha, aquele fulano lá no trabalho faz. E então, em busca de você satisfazer as idealizações que você criou, você acaba desistindo daquilo que Deus te deu, desistindo da sua casa, desistindo da sua família, em prol de um sonho que você criou. E de um ideal que você fez na sua cabeça. A realidade é que muitos de nós passamos por problemas. A verdade é que muitos de nós passamos por crises financeiras. A verdade é que, eu vou me arriscar a falar todos aqui, tá bom? Vou generalizar mesmo. Todos os casamentos que estão aqui representados já discutiram. Algum casal aqui nunca discutiu? Nunca brigou? Olhar para o meu pai e para minha mãe. Sei, né? Nunca vi. Não quero ver também não, faz isso longe de mim. Gente, não existe. Não existe. Não existe. Alguém aqui nunca teve problema com o filho? Alguém aqui nunca teve problema com a sua esposa, com o seu marido? Gente, a família perfeita, idealizada, não existe. Nós enfrentamos problemas. Faz parte da vida. Faz parte da vida enfrentar problema financeiro, problema espiritual, problema emocional. Infelizmente, muitos que estão aqui sentados já passaram por luto. Muitos que estão aqui já passaram por divórcio, por crise em seu casamento. Muitos que estão aqui já passaram por traições, por abandonos, por distanciamento dos seus pais ou então dos seus filhos. E isso não estava no roteiro idealizado de Deus para a nossa casa, e muito menos naquele roteiro que você programou para a sua casa e para a sua família. A vida foge do nosso script. A vida real do dia a dia, ela sai do controle da nossa mão. Nós não temos o domínio dos nossos dias. Tem até uma figurinha, perdi o controle, como é que é? Controle tá sem pilha? Não tem uma figurinha assim? Controle da minha vida tá sem pilha? É, esse negócio aí. A vida sai do nosso controle. Então, mesmo que você monte planejamentos sobre a sua casa, você precisa estar preparado para os momentos de frustração, aonde, infelizmente, os seus sonhos serão frustrados. Aonde o seu planejamento vai ser frustrado. E como que eu me preparo para essas frustrações? No Senhor. Deus é o único que pode me sustentar no dia mau. Não existe nada além dele para me sustentar quando a frustração do lar chegar. Então, se nós não estivermos com a nossa casa na rocha, no dia da frustração eu desabo. Se eu não estiver com o meu casamento firmado no Senhor, no dia da frustração no meu lar, no dia da briga, o meu casamento desaba. Não desista da sua família. Independente dela estar caminhando bem diferente daquilo que você idealizou. O fato de você viver a família que você não idealizou, não permite você abandonar sua esposa, homem. Não é porque ela não está como você sonhou no seu sonho da adolescência,
que você tem o aval de Deus para deixá-la. E mulheres da mesma forma. Não é porque o seu marido não é como você quis que você vai abandonar. Não é porque o seu planejamento não tem acontecido como você quer que você vai deixar a sua casa. Nós estamos esse dado do casamento, de que os casamentos não têm durado até 5 anos. Gente, a gente está numa geração muito mimizenta. Que está olhando para o próprio umbigo, querendo satisfazer os próprios desejos, querendo viver nas próprias vontades, querendo ser feliz, se satisfazer. Enquanto nós precisamos entender que o casamento não é sobre isso. Casamento é sobre compromisso. Casamento é sobre fazer o outro feliz e viver isso mutuamente. Um respeito mútuo. Honra, cumplicidade, lealdade. E muitas vezes nas frustrações nós estamos não só tornando o nosso próprio casamento frustrado, como gerando frustração nos nossos filhos, que desde pequenos têm visto uma mulher frustrada, insatisfeita, e um homem frustrado, insatisfeito. Nós precisamos entender que o nosso casamento não fala só sobre nós mesmos. Ele reflete e vai reverberando na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que nos olham. A partir do momento que nós falamos sim diante do altar, nós nos tornamos uma vitrine para muitos outros casamentos. Esses dias eu estava falando com uma adolescente aqui da igreja, e ela foi convidada para ser madrinha de um casamento. Mas de um casal que vai casar. Mas de um casamento que está acontecendo assim, já estão tudo destruído. Nem casaram, o casalzinho lá nem casou, já está tudo destruído. Eu falei para ela, você quer ser testemunha desse negócio aí? Você tem certeza que você vai pagar uma maquiagem, um vestido do jeito que a noiva pediu, para testemunhar esse casamento? Como amiga, você deveria fazer o quê? Não, querida, vamos orar mais, né? Vamos orar. Tem alguma coisa errada aí. Então, o casamento torto, ele vai, infelizmente, gerando casamentos tortos aí, e multiplicando essa maldição. Mas quando nós decidimos consertar o nosso casamento, nós mudamos o padrão da mente dos nossos filhos. Nós subimos a régua, né, Karen? A gente vai colocando padrão. Não é assim, filho. Não é assim, filho. A gente tem problema, não está fácil, mas nós estamos orando, nós vamos nos acertar. E nós vamos ser uma família bíblica. Uma família bíblica. Nós não vamos desistir da nossa casa. Nós não vamos desistir da nossa casa. Nós não vamos desistir daquilo que Deus tem. Nós vamos batalhar junto por uma família frutífera. Nós vamos buscar junto por uma família frutífera. E nós vamos, em nome de Jesus, trocar a família idealizada pela família abençoada, né? Nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. Nós precisamos aprender a lidar com a dor no lar. Nós precisamos aprender a lidar com os problemas no lar. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que Satanás tem tentado colocar diante dos nossos olhos. Eu vou trazer para vocês aqui, rapidamente, a gente já está no fim da ministração, eu quero trazer para vocês pontos mesmo, não vou nem comentar muito, sobre lições que a gente aprende com a história de José. Primeira coisa, acredite, toda família passa por frustração. E aí a notícia boa, não é só você que está passando por crise. Oi, tudo bom? Meu nome é Ana Gabriela, eu sou pastora, tenho 39 anos e sim, também passo por crises. Ai, mas que bonitinha, ela, a família dela, os filhinhos dela, que amor. Também tenho problemas, também tenho dias difíceis, também choro. Não é só a sua casa, querido. A minha casa é uma casa, a minha família é uma família, como as outras.
A diferença é que eu estou no Senhor e eu busco o Senhor. E José passou por crise. Ele parou de viver? Ele não parou de viver. A vida dele continuou. Ele seguiu, porque os galhos passavam por cima dos muros. Segunda coisa, Deus ainda está no controle. Tem crise? Tem crise. Tem problema? Tem problema. Mas se você caminha com Jesus, se você caminha com Deus, Ele está no controle. Ai, mas a gente está em crise, todos os casamentos estão em crise, mas o céu não está em crise, Jesus não está em crise, Deus não está em crise, o Espírito Santo não está em crise, não existe crise no reino de Deus. Existe crise aqui na terra onde nós estamos, mas lá não existe crise. Lá não existe crise. Eu preciso trazer a verdade do céu para minha casa. Eu preciso trazer as verdades bíblicas para dentro do meu lar. Mesmo que eu esteja em crise, Ele não perdeu o controle. Mesmo que a minha família saia daquilo que eu planejei, e mesmo que as coisas aconteçam de um jeito que talvez eu não sonhei, Ele continua no controle. Mas Ele assume o controle daqueles que dão a Ele o controle. Chegou um certo tempo da vida de José que o controle já não existia mais nas suas mãos. Mas ele tinha um Deus que tinha o controle de todas as coisas. E aqueles que geraram crise na sua vida se tornaram os maiores impulsionadores da vitória de José. Então aquilo que é crise hoje para você pode se tornar o maior incentivo para que você avance. Tem uma coisa que eu sempre agradeço ao Senhor, porque as pregações que nós mais fizemos, que nós entendemos e sentimos e percebemos que vidas foram impactadas, foram ministrações e palavras que Deus nos deu em tempos de crise. Agora, a crise precisa gerar testemunho. O problema no lar, ele não pode ser um problema no lar. O problema no lar, ele tem que ser um lugar para a ação de Deus. Né? Eu lembro quando o Carlinhos estava passando por aquele tempo, né, difícil, descobriu o câncer, Deus prontamente me falou, águas agitadas, tempestade, mas os discípulos, quando passaram por isso, puderam ver o poder de Deus e a ação de Deus. Há águas agitadas no lar muitas vezes, tempestade no lar, mas eu preciso parar de olhar por esse ponto de vista e começar a entender que os momentos de luta e de crise são momentos onde Ele manifesta poder. Como que Ele ia acalmar as águas se as águas não estivessem agitadas? Como que Ele ia acalmar o mar e dar palavras de ordem se o mar estivesse manso? Existem coisas que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida que Ele só vai conseguir fazer em tempos de crise. E a partir do momento em que José começa a viver crises, coisas começam a acontecer na vida dele. E eu quero incentivar você a ler Gênesis e ler toda a história de José, para começar a perceber como, nossa, ele foi um príncipe, ele foi o governador, mas ele passou por crise e ele só chegou onde ele chegou porque ele passou pela crise. Ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque a crise o levou até lá. Eu estou fazendo eu e o John, a gente é colega, né, John? Universitários, somos colegas. Estamos fazendo um curso. E quantas aulas sobre gestão de crise e problema, né? Eu tenho ficado até assustada de ver quanto os maiores CEOs das empresas mais expressivas são pessoas com muita inteligência emocional, que aproveitam dos seus sofrimentos e dores, dos problemas da empresa, para ter insights. Para ter momentos para se diferenciar
das outras empresas. São nos momentos de dor que eu me torno diferente. É no momento de dor no seu lar, é no momento de frustração do teu plano que você vai ser uma família diferente. É no momento de frustração da sua casa que você vai se distinguir das demais famílias. Porque no momento da frustração de uma família qualquer, a vaca vai para o brejo. Agora, no momento de frustração de uma família de Deus, chegou a hora de você brilhar com tudo que você sabe e trazer a prática, e trazer a teoria à prática. E mostrar para Satanás aonde você está firmado. É no momento da dificuldade que você se faz diferente. É no momento da dificuldade e da crise que você vai se distinguir, que você vai se diferenciar dos outros. Nós não precisamos agora começar a desejar, né? Aí eu começar a querer ter problema para poder ver. Não, por favor, não façam recortes aqui, né? Não me interpretem mal. Mas aproveite, crie oportunidade, veja a oportunidade no problema e na crise. Porque foi isso que aconteceu com José. José, dentro da crise, dentro do problema, ele foi avançando e ele foi crescendo. E aquele problema foi se tornando o quê? Testemunho, oportunidade. E ele foi crescendo. E ele foi avançando. E de um buraco, ele passa a um governador. Gênesis 41, 14. Tem um texto que quando eu era pequena eu lembro que eu ria porque eu não entendia. Depois eu cresci e comecei a entender. Diz assim, 41, 14. Não, acho que eu anotei errado. É de 1 a 4, perdão. Gênesis 41, de 1 a 4. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a passar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Esse foi o sonho do faraó. Mandou chamar o José para interpretar, né? Aí também tem a espiga, mas daí a espiga é lá da outra história. Mas sabe o que está acontecendo com a nossa vida? Infelizmente, a gente está permitindo com que as vacas magras comam as gordas. Nós estamos deixando com que o problema, nós estamos deixando com que a crise sobressaia aos dias bons. Nós estamos permitindo com que as coisas ruins que acontecem na nossa casa sejam mais expressivas do que as coisas boas. Querido, não permita com que isso aconteça no seu lar. Tem problema? Sim, temos. Mas nós temos tantos momentos abençoados. Porque independente do problema, nós vivemos tantos momentos bons juntos. Sabe que você consegue olhar aí, você que está do lado da sua esposa, e falar isso para ela, olha, os nossos momentos bons são tão melhores do que os nossos momentos ruins. Os nossos momentos bons se sobressaem aos momentos ruins. Os nossos momentos bons se sobressaem aos momentos de crise. E com seus filhos a mesma coisa. Tem as birras, tem as crises, tem os momentos difíceis, de manha, muitas vezes de rebeldia, de cansaço. Mas os momentos bons se sobressaem. Toda mulher fala, né? Ai, quando eu peguei meu filho no colo, eu esqueci a dor do parto. Porque os momentos bons, do prazer de você pegar um filho no colo, se sobressaem aos momentos tristes. O sorriso do seu filho pela manhã faz você esquecer a noite de choro.
Porque os momentos bons precisam ser mais marcantes do que os momentos ruins. E muitas vezes quando nós passamos pelo momento ruim, nós estamos fazendo o quê? Jogando todo o resto fora. E última coisa, acredite, não é o fim. Não é o fim. O problema, querida, é uma oportunidade para você florescer. O problema no seu lar, a crise na sua casa, é uma oportunidade para você crescer. José fez do problema e viveu aquilo tudo, porque ele soube compreender a oportunidade de crescimento. Foi jogado, foi esquecido, foi abandonado, mas isso o levou para um lugar de grande vitória. E estando lá então, ele pôde recomeçar, ele pôde pensar de novo, ele pôde, depois de um tempo, liberar perdão no seu coração e ter novamente a sua casa, a sua família de volta. A túnica colorida foi restaurada. Você acha que quando o pai dele voltou com os irmãos, a túnica voltou junto? Provavelmente essa túnica nem existia mais. O ideal da família perfeita para ele já não existia mais. Ele já não tinha mais a túnica, ela tinha sido banhada num sangue, ela estava abandonada, provavelmente foi fora. Por mais que ele conseguisse avançar, por mais que a gente vê o fim dele como um fim bom, a túnica não voltou. Mas a restauração do coração aconteceu. A restauração do coração aconteceu. O perdão veio sobre a vida dele. O perdão veio sobre a vida dele. Quais são as idealizações que você fez, que hoje você olha e se sente frustrado? Meu desejo é que, em nome de Jesus, você abandone a frustração e não a família. Meu desejo é que você abandone o sentimento de frustração, mas não a sua casa. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe crise que Deus não possa amansar, acalmar e solucionar. Não existe agenda que Ele não possa pôr ordem. O seu planejamento a curto, médio e longo prazo estão nas suas mãos ou você decide entregá-los nas mãos do Senhor? O que você deseja para a sua casa hoje, amanhã e depois de amanhã? Afinal de contas, está no domínio das suas mãos ou está no domínio das mãos de Deus? Até quando você vai pensar e achar que você tem o controle da sua vida? Tem muita pessoa que se converte e acha que crente não vive problema. A partir de agora, porque se frustra com Deus. E aí, além da frustração da vida, precisa enfrentar uma frustração com Deus. Além de entrar em crise no casamento, acaba criando uma crise com Deus. Por achar que Ele não pode me frustrar. Querido, o plano de Deus é melhor do que o seu plano. O sonho de Deus é melhor do que o seu sonho. A agenda que Deus tem para a tua casa e para a tua família é melhor do que a sua. O tempo de Deus para as coisas acontecerem na sua vida e na sua casa é melhor do que o tempo que você programou para que as coisas aconteçam na sua vida e na sua casa. O marido que você tem, querida, ele pode ser moldado. A esposa que você tem, ela pode ser moldada. Agora, se você o abandonar, você não vai ver Deus fazer. Todas as vezes que nós abandonamos, nós desistimos do sonho de Deus. A sua família, ela é um sonho de Deus. Não desista da sua casa. Sabe, nós estamos num tempo onde tudo é muito descartável. Eu rejeito isso sobre o seu casamento. A sua casa não é descartável. O seu casamento não é descartável. Os seus filhos não são descartáveis. Mas que vale a pena você
descartar o teu sonho pelo sonho de Deus, isso vale. Porque o sonho dele é melhor do que o seu. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável.